Olá pessoal, eu sou Camila Renault, eu sou consultora e especialista em marketing, em data e também em inteligência artificial. E hoje nós vamos ter aqui um bate-papo super interessante junto com Luiz Dorsa. Faça suas apresentações para a gente iniciar nossa conversa. Sou Luiz Dorsa, aqui no Gartner mais conhecido como Dorsa. Sou especialista em Data Analytics e também inteligência artificial. Estou extremamente feliz em bater esse papo com você hoje, Camila. Vamos conversar sobre Data e Analytics. Nossa, vamos falar aqui um pouquinho a respeito de cultura. Quais são passos que nós devemos tomar para ter uma cultura focada em dados e também em inteligência artificial? O que a gente pode conduzir aqui como as melhores práticas para a gente construir essa cultura forte? Uma cultura, ela começa, né, a partir de uma estratégia de inteligência artificial das corporações, né? Hoje se fala muito em inteligência artificial, mas não necessariamente a gente tem uma ideia, né, da estratégia que ela pretende atingir. Ou seja, eu preciso ter uma estratégia de inteligência artificial e que essa estratégia de inteligência artificial esteja de acordo com a estratégia, né, e os anseios das organizações, né? Então, a primeira coisa é definir uma estratégia de inteligência artificial. O segundo ponto que a gente pode falar, um patrocínio. A inteligência artificial, o desenvolvimento de soluções de inteligência artificial, eles até podem estar pulverizados, mas a partir do momento que eu já tenho uma estratégia definida, que inclui o quê? Uma governança. Então, quando a gente fala de governança, né, muito se remete à governança de dados. É extremamente importante para a inteligência artificial. Por quê? Porque eu garanto a confiabilidade do dado. Mas também eu tenho a governança de inteligência artificial, né, que geralmente é inserida em outros pontos de governança na empresa. Padrões, monitoramento, moderação. E a partir daí, eu consigo, primeiro, né, eu consigo ter uma estratégia e um alicerce de inteligência artificial. E eu preciso divulgar isso através de cultura. E aí a gente precisa ter um plano, né, específico de capacitação, não só capacitação técnica, mas a questão de sensibilização em relação a esse tema, que é extremamente sensível, né? Justamente, né, nossa, que cultura vem de cima para baixo. E o que a gente mais vê na vida real, né, no dia a dia das empresas, são ferramentas contratadas que ficam ali de canto, sem integração com uma visão estratégica macro dessa empresa e também a criação de silos dentro das empresas. Então, uma pergunta muito comum que eu recebo no meu dia a dia como consultora: esse projeto é de quem? E ele é um projeto da empresa. Mas a gente precisa colocar nas caixinhas e a inteligência artificial vem para mostrar que nós não temos mais silos. Esse não é mais um projeto do marketing, do comercial, da diretoria ou então da tecnologia. A gente precisa de integração. Justamente por isso que criar uma cultura olhando para dados IA é tão importante. A inteligência artificial, ela saltou muito os olhos, né, das pessoas. E muitas dessas pessoas falaram, não, eu preciso entrar nesse hype também. Não necessariamente dentro de uma estratégia que vai realmente agregar valor, né, para a organização. Estratégia é a base, assim como falar de privacidade, Dorsa. Vamos falar um pouquinho disso, porque a questão de privacidade, ela entra aqui forte, assim como organização, os fluxos desses dados. Como é que você enxerga isso tudo em relação aos cuidados, prós, contras? Como que as empresas e negócios podem se organizar para garantir privacidade, segurança e resultado? O grande problema disso é que isso já deveria ter sido feito, né? A gente está falando, eu acho que desde 1918, 1919, da Lei Geral de Proteção de Dados. As empresas que estão em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, elas passaram primeiro, né, identificar onde estão as informações sensíveis. Né? Onde estão as informações que exigem privacidade e as informações sensíveis. Por quê? Porque aí eu faço uma gestão dessas informações. Principalmente questão de consentimento. Então essas empresas, elas já possuem fluxos de privacidade. Então, por exemplo, elas sabem se um titular da informação, ele quer que eu anonimize a informação, ele precisa que eu não utilize a informação, a não ser para fins que são legais, né? Mas eles têm uma gestão de consentimento disso. Eles têm fluxos também de privacidade para isso, né? Então, as empresas que já se aderiram
à LGPD, elas já estão mais resguardadas em relação a esse tema. Nossa, é muito importante a gente conversar sobre isso, porque aqui eu vou trazer uma visão do meu dia a dia dentro do marketing. A gente passa primeiro por uma questão de educação, de consciência, de ciência a respeito de LGPD. Muitas vezes isso não está claro e a gente acaba tendo assim um grande receio, um medo enorme, e aí a gente começa a perceber que a LGPD ela tem diferentes bases. Nem tudo é consentimento, nós não temos apenas o consentimento. Outra situação que é muito frequente no meu dia a dia é um DPO que está desintegrado das necessidades mercadológicas e também comerciais da empresa. E aí, isso vira mais uma vez, olha a guerra entre os setores surgindo, né? Então vira uma briga. Não, mas eu preciso disso aqui. E aí, vamos lá falar de estratégia novamente. Muitas vezes o marketing não precisa de determinados dados. Ele poderia caminhar dentro do fluxo existente e outras vezes a questão dos dados poderia ser flexibilizada. Então, olha como é que é importante que, mais uma vez, a gente não tenha centralização e sim integração entre as áreas. Caso contrário, a gente acaba perdendo eficiência, perdendo eficácia e também trazendo mais clareza a respeito disso. Uma outra situação que eu vivo bastante no meu dia a dia, quando olho para a LGPD, é uma ideia de que ela é uma legislação punitiva. Na verdade não, ela é regulatória, ela visa as boas práticas e para todas aquelas empresas que formalizam seus processos, a gente tem que falar disso, né? E sem processo é bagunça? Não dá certo. Então, quando você tem uma gestão, uma governança, boas práticas, todo mundo integrado e os processos documentados, formalizados, você já está super resguardado de LGPD e a gente consegue fazer isso dessa forma que você comentou, que eu achei incrível, que é olhar para a ética, para a responsabilidade com dados, com tudo aquilo que a gente leva ao mercado. Está cada vez mais difícil falar de responsabilidade IA. Eu fico mais tranquilo quando a gente tem alguma empresa que a gente atende, ou não necessariamente que a gente atende, né? Que a gente conversa, que você sabe que a pessoa tem uma preocupação com a privacidade do dado, né? Por quê? Porque eu me olho também como cidadão que tem meus dados em várias empresas, em bancos, em operadoras de telefonia, de televisão, em planos de saúde e qualquer outro tipo de serviço. Se essa empresa, né, eu não tenho uma confiança que ela trata meu dado de uma maneira ética, porque muitas vezes a gente recebe um SMS no celular, indesejado, já querendo te propor alguma coisa, eu falei, da onde essa pessoa conseguiu o meu contato? Né? Então isso é uma coisa muito importante. O grande problema é quando essas soluções de inteligência artificial, principalmente generativa, né, potencializarem essas situações. Então as empresas realmente elas têm que tomar muito cuidado com os processos internos, né, de LGPD, e como a gente falou de cultura, LGPD também é cultural. A gente precisa ter planos de divulgação, planos de sensibilização, planos de conscientização do risco do dado. Sem educação não dá. E, gente, aqui vale trazer até uma camada de branding, de percepção. Quando o seu cliente recebe uma SMS e ele tem um risco, ele percebe ali que, poxa, como isso chegou até mim? Por que eu estou nessa base? Isso é muito danoso para a nossa construção de marca, para aquela narrativa que tem a respeito do nosso negócio. Mas eu quero falar mais sobre ética, especialmente quero te ouvir, nossa, você como especialista, uma inspiração aqui, a respeito dessa questão de viés e inteligência artificial. Quais são as práticas, como que a gente pode constituir governança para lidar com isso? Como é que você enxerga essa questão do viés e da IA? Quando a gente fala de inteligência artificial, ela tem, vamos falar, dois grandes pontos, né? Primeiro é o dado. A inteligência artificial, o combustível dela é o dado, mas ela tem um motor, o motor é um modelo. Esse modelo, ele contém todo o aprendizado e ele é atualizado, ele é treinado, né? Então, o que a gente precisa governar e precisa ter processo para isso? Essas duas pontas, né? Primeira ponta, dado, governança de dados. Eu preciso ter um programa de governança de dados
E eu gosto sempre de falar nisso, né? Quem me conhece sabe que eu sempre falo que um programa de governança de dados sem um programa de data literacy, de cultura de dados, ele não faz o mínimo sentido. Então, por quê? Porque não adianta eu ter dados com qualidade se a minha empresa não usa dados. E também, em contrapartida, eu não posso ter um uso indiscriminado de dado, né, se eu não tenho dado com qualidade. Então, são 2 programas que as empresas precisam necessariamente se preocupar. E aí, a governança de dados dentro de um modelo de curadoria de dados, né, com papéis e responsabilidades bem definidas, é um primeiro passo para você garantir a questão do dado. Obviamente, a questão da privacidade que a gente falou já anteriormente, ela entra dentro dessa governança, né? Então, tem a qualidade e a privacidade garantindo o meu dado dentro das soluções de inteligência artificial. E o segundo ponto é a questão do viés. O viés ele pode gerar consequências desagradáveis, né? Você pode ter viés racial, você pode ter viés de religião, você pode ter viés político, né? Uma coisa interessante que eu estava lendo, li em muitos artigos, né? Que as empresas elas estão colocando na sua equipe de desenvolvimento, de treinamento, de modelos, de criação de soluções de inteligência artificial, pessoas de vieses diferentes na mesma equipe. A gente tem um caso aqui que é notório, ele não é um caso recente, mostrando que isso já vem acontecendo dentro do mercado de mídia, em que mostrava que pessoas de diferentes etnias recebiam diferentes anúncios de uma mesma empresa. Gente, isso é viés. Então, por que a Camila está recebendo um anúncio diferente do Dorsa? Isso chamou a atenção dentro de uma prática preconceituosa, discriminatória, de uma juíza americana. E começa a entender algoritmos que repetem padrões, e esses padrões estão contaminados por vieses, que são justamente formas de preconceito. E aí ela descobre isso, é um mundo relativamente comum para nós aqui envolvidos nisso, mas para o grande público é uma coisa nova. Ela fala, poxa, mas como que um algoritmo determina que esse conteúdo é para mim? Então ela não estava recebendo um anúncio de férias, ela recebia um anúncio relacionado a um histórico criminal. Então aquilo, imagina, isso, como que a gente pode tratar uma situação como essa dentro do marketing? Diversidade de pessoas dentro da sua equipe de dados, dentro da sua equipe de campanhas, porque diferentes pessoas com diferentes backgrounds e noções de vida vão analisar aquilo. E aí a gente começa a integrar o ser humano com os dados, que a gente esquece, né? Cuidar dos dados é fácil, lidar com o ser humano é mais desafiador. Então, quando você reúne essas etapas, então as pessoas analisando dados e também o que esses dados vão levar, né, o produto final, você acaba tendo resultados melhores. Sempre quando você fala de rede social, né, de redes sociais, você tem a moderação. Então, obviamente, essa situação de você ter pessoas de várias etnias, né, pessoas com vieses diferentes, né, vieses naturais diferentes na sua equipe, ela é uma moderação natural, mas você precisa ter uma moderação oficial também. E muitas das vezes essa moderação tem a falsa premissa, vamos dizer assim, que inteligência artificial tem que automatizar tudo. Você pode chegar nesse estado de arte, mas muitas das vezes uma moderação de conteúdo, uma moderação em cima do desenvolvimento de um modelo, ou até num dado, até que tenha vindo esse dado com processo de governança, mas você precisa fazer uma intervenção manual, muitas das vezes, em cima, num caráter de moderação, né? E tá tudo bem, Dorsa, fazer isso? Sim. É muito importante, sim, porque, lógico, olha, a gente tem que trazer esse tema aqui, ele tá até relacionado à minha próxima pergunta a você, que era justamente os desafios técnicos e de segurança na hora da gente integrar processos para garantir governança olhando para dados e também para IA. E você citou aqui um momento meio pedra filosofal, que é assim, se eu estou fazendo IA, tudo tem que ser automatizado, eu estou fazendo IA para tirar o fator humano, e aí a gente já falou aqui de equipes diversas, porque isso nos ajuda sim na prática. E aí você traz a questão de uma moderação manual, e é um pouco tabu, hein? É um pouco tabu, mas, por exemplo, eu tenho uma organização que ela pode ter uma situação que eu não tenho a garantia que a minha equipe não vá gerar nas suas soluções conteúdos indesejáveis. Então, eu preciso ter uma moderação, preciso ter uma intervenção nisso. Faz parte de uma governança de inteligência artificial.
Então isso é muito importante também. Obviamente, o Gartner, né, ele tem um modelo de governança adaptativa. São 4 estágios da governança que você tem, tá? Então a primeira fase é uma fase de controle. Quanto mais controle você tiver, mais intervenção das pessoas, mais auditoria você vai ter. Mas eu preciso ter políticas, preciso ter processos, preciso ter papéis, preciso ter responsabilidades e preciso controlar muito isso, tá? Conforme você vai evoluindo a sua maturidade, você vai, por exemplo, para um segundo estágio, que é foco em resultado. Se eu tenho foco em resultado, algum cinto tem que ser solto aí nesse caso, né? E sendo solto esse cinto, você pode, por exemplo, olha, já tem uma cultura na empresa e eu tenho a certeza que hoje isso daqui já está no DNA das pessoas como profissionais, né? E eu posso, alguns processos eu posso abrandar um pouco mais ou até extinguir, né? Depois disso, você vem um estágio de agilidade e depois, obviamente, o último passo a gente está falando de automação. Mas para você chegar no estágio de automação, você precisa estar muito maduro. A governança ela precisa estar no DNA não só dos profissionais que trabalham lá, mas também da empresa como um todo. Gente, não existe IA sem dados. Isso é um desafio de muitos dos meus clientes que estão ali na primeira etapa. Primeiro, uma expectativa desalinhada. Então, poxa, agora eu tenho modelos de IA, eu contratei e capacitei pessoas do meu time, técnico, estratégico, e agora o milagre vai acontecer. Vou apertar 2 botõezinhos, vou dormir, amanhã tá tudo feito. Muitas vezes é essa expectativa, né, da IA como um grande milagre, aperta aqui 2 coisinhas e pronto, deixa a coisa acontecer. E o primeiro passo, muitas vezes, é a formalização de coisas e unificação, olha aí, governança e todos esses fluxos e processos que não existiam. E você precisa avisar, olha, sabe aquele seu modelo ali de perguntas frequentes? Você tem que unificar num documento. Onde é que está isso aqui? Você começa a auditar e aí você começa a encontrar os gargalos. Ou então situações em que você já tem isso tão para frente, tão trabalhando numa maturidade lá naquele último estágio, que você começa a realmente educar a cultura da empresa, em que todo mundo para de tomar decisão com base em achismo, para olhar para dados. E aí isso vai para todos os setores. Isso chega no comercial, isso chega no marketing, isso vai para a TI como, ok, como vamos tomar uma decisão? A gente passa a ter modelos preditivos, a gente passa a ter uma tomada de decisão orientada a resultados passados, mas com a IA prevendo o futuro. E esse não é a maior libertação da IA, esse não é uma coisa muito importante que, gente, aqui, vida real, né, Dossa? A gente gostaria de tomar decisões olhando sempre para dados, a gente vai falar disso, mas nem sempre acontece. Nem sempre acontece, muitas das vezes, por todas essas questões que a gente falou. E isso aí acaba culminando nesses 2 pontos. Uma falta de uma cultura de dados na organização e uma falta de confiança na informação que está sendo utilizada. E a gente volta para o início da nossa conversa, que são os silos, né? Então, não tenho confiança na informação que é oficial, eu produzo a minha informação. Porque eu vou tomar a decisão com esse dado, isso não é um dado que eu produzo, né? É outra pessoa que produz, geralmente ela coloca aquilo que está no mundo dela, né? Muitas das vezes fora do mundo corporativo, né? Olhando mais uma visão de departamento, né? Para garantir a eficiência do seu departamento ou do processo, né? A gente pode ter um pouco mais abrangente, mas não olhando o motor, né? Olhando só a sua engrenagem, né? Nossa, me conta um pouco da tua visão a respeito disso, que medidas que a gente tem que ter para colocar todo mundo na mesma página. Eu tenho 3 letrinhas, né, que são chaves para isso, KPI, né, KPI. Indicadores de performance, eu preciso medir isso, né? Vamos falar alguns estágios, né? Primeiro, eu estou fazendo IA pelo hype. Não vai, a coisa não vai para frente. Segundo, eu estou alinhado a essa estratégia. Você até consegue justificar um alinhamento da sua solução, né, da sua implementação de inteligência artificial com essa estratégia, com uma estratégia que seja corporativa. Ótimo, mas isso não vai valer se eu não continuar medindo o quanto essa solução ela está agregando de valor. Por quê? Porque aí eu consigo inclusive alavancar mais soluções e consigo também provar e monitorar o atingimento, né, a colaboração daquela solução dentro da minha estratégia.
Que rico esse conteúdo, que prazer te ouvir, aprender quanto a isso. Foi meu. Fazer essa troca. E a gente já comentou que não existe uma fórmula para o sucesso, mas existem boas práticas, existe conhecimento e principalmente compartilhamento de informação. E é isso que Gartner vai levar ao mercado. Nós temos uma próxima conferência chegando agora em setembro. E essa foi uma pequena prévia de toda a riqueza e densidade de informação séria e ética que vai ser apresentada. Eu estou ansiosa contando os minutos. O prazer foi todo meu desse bate-papo com você, foi excelente. Trocamos experiências, aprendemos aqui um com o outro. E como a própria Camila disse, esperamos vocês em setembro na próxima conferência do Gartner. Até lá! Até lá!